Heston Blumenthal não é só um chefe, ele é um dos grandes nomes da revolução gastronômica no nosso tempo. Criador do lendário restaurante The Fat Duck, dono de 3 estrelas Michelin, ficou famoso por transformar pratos em experiências sensoriais. Como Sound of the Sea, servido com um iPod tocando o som de ondas. Ele reinventou a forma de como a gente pensa o ato de comer. Por detrás de tanta genialidade, existia um silêncio, um colapso. Um chefe no limite da mente, da rotina e do corpo. E essa é a batalha silenciosa dos bastidores. Você que acompanha a gastronomia, se é cozinheiro ou não, já deve ter ouvido falar do então sorvete de bacon com ovo, ou mingau de caracol, do prato que eu falei antes, Sound of the Sea, servido com um iPod. Tudo isso fez dele um gênio, mas esse gênio por muito tempo estava em colapso por dentro. Em uma entrevista recente ao The Times, ele contou: "Nos meus dias de folga, a única coisa que eu conseguia fazer era ficar deitado no escuro." Mais tarde, aos 50 anos, recebeu um diagnóstico de TDAH. A mesma mente que criou pratos geniais era também um lugar de uma sobrepressão constante. Em 2023, a coisa se agravou de vez. Heston sofreu um colapso mental severo. Foi internado contra a vontade, não dormia, tinha pensamentos suicidas e alucinações. Sua esposa Melanie foi quem o salvou. Ele disse: "Se ela não tivesse feito algo, eu não estaria aqui." Depois do internamento veio o diagnóstico: transtorno bipolar tipo 1. Ele passou semanas em uma ala psiquiátrica fechada e depois de meses de tratamento, em 2025, no documentário da BBC Heston My Life with Bipolar, ele contou tudo. Falou os altos maníacos, aquela energia intensa que parecia invencível, e os baixos profundos, onde a vida perdia completamente o sentido. Disse: o que sobe tem que descer. E mais, que pessoas com bipolaridade morrem em média 10 a 15 anos antes por falta de tratamento. Sua coragem inspirou milhões de pessoas a também buscarem ajuda. Essa história não é só dele. A pressão na cozinha tem raízes antigas. O chefe francês Escoffier criou uma brigada de cozinha baseada na estrutura militar. Chefe, sous-chefe, chefe de partie, hierarquia rígida. O que era organização virou cultura de comando e medo. Ordem como decreto, erros tratados como falta grave. Por décadas, isso foi vendido como forjar o cozinheiro. Mas o custo é alto. A pressão vem de todo lado. Econômica, margens baixas, desperdício zero, criatividade, obrigações de impressionar, física, horas em pé, calor, faca, barulho, correria. Ufa! Em algumas cozinhas, sorrir é desencorajado completamente. E errar pode significar uma humilhação pública. Não é exagero. É o que muita gente vive calada hoje em dia. Trabalhar em cozinha é brutal, desagradável e longo. Na França, o livro Violence en Cuisine, da jornalista Nora Buzoni, quebrou o silêncio. Casos de racismo, machismo, abusos físicos e psicológicos, tudo isso mostrou que a pressão e o medo estavam por detrás de muitos pratos premiados. A série The Bear, por exemplo, deu um tapa no glamour da profissão. O próprio Heston disse que tem medo de assistir porque pode ser um gatilho para ele. Mas essa crise também acendeu uma revolução. Não de técnica, mas de humanidade. Muitos chefes estão mudando o jeito de liderar,
menos gritos, mais escuta. Mentoria no lugar de medo, comunicação no lugar de imposição. Alguns restaurantes trabalham hoje em dia, principalmente na Europa, com 4 dias por semana, sem cortar o salário. Fair Kitchens defende isso. Abre aspas. Não existe prato perfeito sem que a cozinha se destrua por dentro. Heston é um embaixador da Bipolar UK. Recebeu milhares de mensagens de pessoas que se viram na história dele. Ele voltou a criar, vive numa vila na Provence, tranquilamente, e agora, em 2025, se dedica ao novo menu de 30 anos do Fat Duck, equilibrando criatividade com cuidado. A cozinha pode ser um lugar de beleza, de precisão, de entrega total, mas também pode ser um lugar de quebra que cala, que cobra mais do que qualquer um pode dar. O que Heston viveu não é exceção, é só o que acontece quando a pressão vira norma e o silêncio vira cultura. Essa história não é sobre uma estrela Michelin, é sobre o custo de continuar funcionando quando já passou do limite. E talvez seja a hora de repensar o que a gente chama de excelência, porque no fim, nenhum prato vale mais do que a sanidade de quem serve.